encerra na Semana Santa e durante esse período, para alguns católicos, algumas regras. Isso mesmo, além do jejum, que você vai ver com Jorginho Medeiros e Francisco Alencar, além do Padre Tony Batista. É um período super, de harmonia com o corpo, com a alma, como você verá. Quaresma, quarentena, tem tudo a ver com esse universo. A gente vai falar agora sobre esse período com o Jorginho Medeiros, que é católico e que segue alguns preceitos desse período ao pé da letra. Jorginho, por quaresma, o que se entende nesse período? Na realidade, a quaresma são 40 dias que antecedem ao período da Semana Santa, que a Igreja Católica recomenda que haja na quaresma uma preparação dos católicos por conta da Semana Santa. No período da quaresma é onde essa preparação tende o jejum, a caridade, você deixar de fazer as coisas que você gosta e tem prazer em função para chegar até a morte, paixão e ressurreição de Jesus Cristo. E que tem início justamente na quarta-feira de cinza, na ressaca de carnaval. Exatamente, na realidade na quarta-feira de cinza que começa esse período, E aí eu há algum tempo, uns 5 anos mais ou menos, eu comecei na Semana Santa, na quaresma, aliás, fazer esse jejum, Na realidade, jejum que restringe alimentos, quais dias da semana? Na realidade, assim, na quarta e na sexta-feira não se come carne, É um período de jejuar, é um período onde as pessoas também rezam um pouco mais, vamos dizer assim. Tudo isso se preparando para a Semana Santa, que é do domingo de Ramos ao domingo de Páscoa, que é onde acontece, a morte e a ressurreição de Cristo, que termina na Semana Santa, mas a quaresma também não termina aí, ela se prolonga um pouco mais ainda de tempo. Mas essa parte do respeito do jejum, termina aí. O jejum, agora eu quero saber mais detalhes. O que você corta, o que você insere, é rigoroso com relação a horários? Na realidade, assim, é uma recomendação da Igreja Católica que você tire corte os prazeres que você tem nesse período, exatamente por conta do sofrimento de Jesus Cristo que está passando para nos salvar. Nada de carne vermelha? Aí na realidade assim, cada um faz a sua. A igreja recomenda um período de oração e de jejuar. Mas tem gente que não come carne esse período inteiro, Eu no meu caso específico, assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço sexo e... Gente, como assim? Não faz sexo nesse período? Não, na verdade, assim, não tô namorando e nem sou casado, então não tem nenhum problema, assim, não é um... Quaresma ano todo? Não, mas assim, nesse período, na realidade, é uma situação que... Para mim é confortante, assim, eu tenho um corte desses prazeres mundanos, vamos dizer, mas assim, que para mim é ok, eu não me sinto tão sacrificado, vamos dizer. Por exemplo, Jorginho, você já faz essa prática, já cumpre com esse ritual desde que idade, há quanto tempo? Não, isso é uma coisa de uns 5 anos mais ou menos para cá, onde eu fiz essa opção. Na realidade é uma opção, eu fiz essa opção. Assim, quando a gente é um pouco mais jovem, às vezes a gente pode achar isso até um pouco assim, estranho, e até achar, mas assim, que na realidade não é. Tem Acaba gente se incorporando ao estilo de vida. Porque tem gente que não fuma, e tem gente que não bebe, tem gente que não come carne a vida toda e é feliz do mesmo jeito, entendeu? Então assim, é uma coisa que é relativo a cada pessoa. Agora eu te pergunto, como você se sente no início da quaresma e depois desses dias todos, chegando a Semana Santa, qual a sensação que você tem em ter cumprido esse compromisso, que acaba sendo uma promessa? É uma também. promessa, não. Pra mim, assim, é revigorante, tá? Eu acho, assim, que é um período, assim, que eu me recolho, para poder participar, para poder cumprir o ritual, desse ritual que todo cristão deveria ou deve seguir em função desse preparo para a Semana Santa. Então, para mim é revigorante. Eu gosto sempre de fazer isso todos os anos, assim, até então, e espero fazer até o fim dos dias. Ok, Jorginho, parabéns, viu? Tá, pelo obrigado. esforço e por cumprir isso há 5 anos, Essa mudança de vida, de hábito.
É uma mudança de hábito, mas assim, que para mim, como eu disse, é muito gratificante. Eu acho que você está querendo compensar o carnaval, isso sim. Brincadeira. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse universo da quaresma com o padre Tony Batista, e tem também um devoto, né, que é o Francisco Antônio Alencar, lá de Pio IX, e ele já segue isso, viu, Jorginho? Há algum tempo também. Aí, que ótimo. Veja só. E é nesse clima de Páscoa que vamos conversar agora com o diretor do Centro Uninova FAP, doutor Alencar, que respeita muito esse período, tem tradição e traz valores que são da família, não é isso, doutor? Graças a Deus. Fui criado numa família cristã, família religiosa. Minha mãe era uma pessoa bem de dentro da igreja e eu tive a felicidade dela me trazer para estudar aqui em Teresina, no seminário do Sagrado Coração de Jesus, o que eu fiz durante 5 anos e meio. O que representa o período da quaresma para você? Quaresma são aqueles 40 dias que começa na quarta-feira de cinza e vão até o domingo de Ramos, chegada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Um tempo de penitência. Também tem uma simbologia com os 40 anos da travessia do povo de Israel, né, na caminhada do Egito para Israel. E os 40 dias de jejum de Jesus no deserto. É um tempo realmente para reflexão, para as pessoas pensarem no todo o mistério da vida. O senhor respeita todas as tradições que são orientadas pela igreja nesse período? Olha, eu tento. Infelizmente, deveria fazer muito mais, até porque eu tive a felicidade, como eu disse, de estudar no seminário. Então, eu teria muito mais obrigação. Tenho minhas convicções, sou católico, não tenho a menor dúvida quanto a isso, a vida eterna, a existência de Deus, mas eu, pessoalmente, eu acho que deveria fazer muito mais. Agora, infelizmente, nós cristãos, nós que praticamos a religião cristã, estamos cometendo um grande erro, porque muita gente hoje entende que a Semana Santa é um período de férias. Não é. Muito pelo contrário, nós devíamos ser 3 dias muito mais dedicados às ações religiosas, à prática religiosa, comparecimento às liturgias eucarísticas, quer dizer, participar da celebração da Quinta-feira Santa, quando foi instituída a Eucaristia, né? A Santa Ceia, que Jesus presidiu ali ao lado dos seus 12 apóstolos. A sexta-feira, o momento que a gente deve ir à igreja para relembrar a paixão e morte de Cristo. E o sábado da paixão, né, que na verdade que você tem a missa mais longa da igreja, porque a vigília pascual, o momento mais importante, que é a ressurreição, que na verdade é a vitória da vida sobre a morte. Quer dizer, a ressurreição é a vitória sobre a morte. Amados irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui, sãos e salvos, para conversarmos sobre os mistérios da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Eu lembro a mim e a vocês que quarta-feira de cinzas nós iniciamos uma subida com Jesus Cristo a Jerusalém. Os evangelhos dizem que ele subia a Jerusalém. Este período nós chamamos de Quaresma, que é mais ou menos um paralelo dos 40 anos que o povo judeu passou do Egito para a terra da promessa, ou então os 40 dias que Jesus Cristo ficou no Monte Quarentena, lá no deserto. Mas a Quaresma não é tão importante. O mais importante é a Páscoa. A Quaresma é apenas o tempo de preparação para a Páscoa. É quando nós chegamos nos dias grandes, como os nossos antepassados chegavam. Primeiramente, é o Domingo de Ramos, quando nós fazemos a memória da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Ele partiu de Betfagé, certamente passou por Betânia, montado num jumentinho. Não tinha nada de solene, era quase uma entrada ridícula. Lá vem o Filho de Deus montado no jumento. E o povo aclamava, colocava seus turbantes, lençóis, coxas, palmas de palmeiras, folhas de oliveira, jogavam no chão e aclamavam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas este mesmo povo que depois condena Jesus a carregar a cruz e a morrer nos seus braços.
Por isso, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Aí chegamos à Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa é um dia por demais solene, nada de timidez, diríamos assim, é um dia de alegria, de explosão, porque Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial e nos deu o mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A quinta-feira nos recorda naquela ceia onde Jesus Cristo chega com os seus discípulos, conversa, brinca, come, bebe. De repente ele toma o pão, abençoa e diz: isto é o meu corpo. A mesma coisa, toma a taça de vinho: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vocês e pela humanidade inteira. Depois ele disse: façam isto para celebrar a minha memória. Jesus Cristo estava instituindo a Sagrada Eucaristia e o sacerdócio ministerial. Ele também, nesse dia, faz o lava-pés. São João não relata a instituição da Eucaristia. Ele diz que Jesus Cristo chegou, comeu, depois ele tira o seu manto, ou a sua casula, diríamos assim, coloca a toalha na cintura e lava os pés dos discípulos. Este gesto não é de humildade apenas, é um gesto de serviço, porque quando ele termina, pergunta: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Pois eu que sou vosso mestre e senhor, lavei os pés de vocês, que vocês lavem os pés uns dos outros. Nesse dia também, nós ficamos até meia-noite em adoração ao Santíssimo Sacramento. Aí chegamos à Sexta-feira da Paixão. Pelas 3 horas da tarde, e não antes, nós celebramos a Paixão do Senhor. Nesse dia a igreja não celebra missa, casamento, batizado, absolutamente não. Nós celebramos a Paixão do Senhor, onde recordamos a morte do Filho de Deus. É um dia de introspecção, eu diria que é um dia de silêncio. Aqui em Teresina, pelas 4 horas da tarde, nós temos a procissão do Senhor Morto. Mas aí chegamos ao sábado. De sexta para sábado, e o sábado todo é o dia do silêncio. Não existe sábado de aleluia, não. É o dia do silêncio. Só depois do pôr do sol é que nós podemos celebrar a grande vigília pascal, que é a vigília mãe de todas as vigílias, a noite mãe de todas as noites, como diz Santo Agostinho. Nesse dia, sim, é a festa que não tem fim. É a maior festa da Igreja Católica, sem dúvida. Nós celebramos o fogo novo quando acendemos o ciro pascal, que é o sinal de Cristo, coluna luminosa, passando no meio da sua gente. Nós cantamos o precônio pascal. Depois nós temos a liturgia da palavra, com mais de 5, 6, 7 leituras do Antigo Testamento, nos mostrando as proezas de Deus para nos salvar a todos nós. Depois nós celebramos a própria ressurreição, quando cantamos o Glória, celebramos a Santa Missa. E nesta noite celebramos também a água, abençoamos a água e batizamos a uma criança ou um adulto que aí estiver. Então é a noite por excelência. E quando chega o domingo, é a Páscoa, a continuação da missa da meia-noite ou das 10 da noite, como seja. Domingo é a ressurreição. A igreja tira o roxo e veste o branco, sinal de alegria, porque o Evangelho disse que ainda estava escuro quando Maria Madalena chega ao sepulcro e Jesus não está lá. Pergunta o anjo: por que você procura entre os mortos aquele que já está vivo? Ressuscitou, está no seio do Pai. Então nós somos felizes quando celebramos os mistérios da vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém pergunte: Padre Tony, e durante esses dias como nós devemos viver? Primeiro, celebrando a liturgia do Senhor. Por exemplo, domingo de Ramos, vamos com as nossas palmas nas mãos, vamos aclamar Jesus Cristo nas nossas comunidades. Na quinta-feira, não tem sentido a gente não participar da Santa Ceia do Senhor, da missa do lava-pés. Vamos fazer isso. E na sexta-feira é a Paixão do Senhor. E o jejum
Nós aprendemos na quarta-feira de cinzas que esses dias se vive na oração, no jejum e na esmola, na partilha. Pois durante toda a Semana Santa, a igreja nos pede o jejum, o sacrifício. Agora, você pode escolher também qual é o seu sacrifício, qual é a sua esmola, qual é o seu jejum. Se você está debilitado, você escolhe uma coisa. Se você tem muitas forças, você escolhe outra coisa. Mas é bonito a gente participar da dor de Jesus Cristo. E participando da dor de Jesus, nós participamos da dor dos nossos irmãos pobres, excluídos, marginalizados, que vivem a dor todos os dias. É uma maneira de sermos solidários também. Solidários na cruz de Jesus Cristo e solidários na cruz dos nossos irmãos. Eu desejo uma feliz Páscoa. Que Jesus está vivo. Nós não temos o direito de nos entregar, de sermos pessoas abatidas, porque se Ele está vivo, se Ele está conosco, ninguém nos poderá vencer, porque só Ele é o Senhor. Feliz Páscoa, o meu abraço de irmão mais velho e de pastor. E agora chegou a vez